esta aula, tá bom? Abaixe sua cabeça, por favor. Quem ainda está aí na presença pode encerrar, pode procurar um lugar. Eu aguardo você sentar. Sente o mais na frente possível, para você aprender o máximo. Já? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, mais um dia de vida que o Senhor nos deste, Pai. E obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender, Senhor. E tudo que venha a ser falado aqui seja para honra e glória do Teu nome e que traga muitos ensinos à nossa vida, Senhor Deus. Fica conosco, dá-nos um bom CNIB, também te peço a Tua bênção para o Kids, o Infantil e o Novatis que estão funcionando nesse momento, Senhor Deus. Que o Senhor esteja com todos eles, Pai. Fica conosco e dá-nos uma boa aula. É isso que eu tenho a te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Diego, parabéns, Diego. Receba seu prêmio. Nós queremos dizer que é importante para você que você chegue na hora, porque a gente tem um trabalho enorme para fazer nessa aula especial para você. Então, obrigada para você que chegou cedo, que ganhou o papelzinho. Isso é para premiar a sua pontualidade e a sua responsabilidade, seu compromisso com o Senhor. Não é com a gente, não é com o CENIB, não é com o pastor, é com Deus. Tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Paula. Muito bem, parabéns. Opa, pronto. Trocamos. Gente, voltando ao último gancho, eu lembro que a gente terminou falando dos publicanos, dos samaritanos, dos romanos e das pessoas que eram nacionalistas, tá? Vou fazer uma breve revisão do que a gente pegou da última aula para a gente finalizar essa primeira parte da aula, tá bom? Vamos lá. Eu falei que os publicanos, eles eram o quê? Os publicanos eram cobradores de impostos, tá bom? Eles viviam no tempo de Cristo e eram bastante, pois eles recolhiam impostos para onde? Para os romanos, tá? Porque todo mundo pagava tributo aos romanos, tá bom? O imperador César. Segundo o que eu falei também semana passada, os samaritanos. Quem lembra? Só CENIB não vale. Samaritanos era o povo misturado, tá bom? Que ficou, tá bom? Quando os judeus foram para o exílio, tá bom? Eles eram odiados pelos judeus, tá bom? Porque como eles eram misturados, hoje os judeus não gostavam deles. O terceiro grupo que a gente falou no finalzinho da aula foram os romanos. Os romanos, tá bom? Em sua grande maioria, era o povo que dominou o povo judeu. Antes dos romanos vieram os gregos. Antes dos gregos vieram os persas. Obrigado. E antes dos persas, babilônicos. Tá? E por último, o povo mais nacionalista que você pode conhecer. Quem eram?
Judeus, tá bom? Eram os judeus, tá? Eles eram extremamente nacionalistas, eles sabiam de onde eles vinham, então eles eram assim, ao extremo, eles amavam a pátria deles, tá bom? E todo esse contexto, a gente falou de seitas, a gente falou dos povos que conquistaram a Judéia, a gente viu ali que os romanos conquistaram o mundo através da força, tá bom? Através de uma paz que a gente vai chamar de paz vigiada. Por quê? Eles tinham muito medo de rebelião. Era muito grande território, eles tinham muitos soldados, mas era o tempo todo ali, ó, vigiado. Qualquer rumor qualquer rumor de guerra, qualquer rumor de rebelião, eles já estavam atentos para, ó, dizimar, tá? E quando a gente fala também em relacionado aos cristãos, eles veem muitos cristãos com esses olhos de povo que vai fazer barraco, povo que vai incitar a desobediência, a confusão, tá bom? Antes deles vieram os gregos, né? E qual foi a contribuição grega para o mundo? Eles trouxeram, gente, a filosofia. Não dá para a gente dizer que é só coisa ruim. Eles trouxeram arte, eles deram cultura, filosofia, matemática, gente. Tudo isso veio dos gregos. Não é que não foi fundamental sim. Só que, claro, eles introduziram outras coisas, outras porcarias, né? Que a gente vai falar ali, muita imoralidade, muito idolatrismo com aqueles deuses, aquela deusa Artemis. Então, o povo judeu, ele viu muito disso, tá? E a Judéia, né, que são o povo judeu, ele contribuiu muito com o tradicionalismo, com a religiosidade, tá bom? E fidelidade com o único Deus. Dentro desse cenário, não foi acaso Jesus nascer nesse período. Deus preparou para que fosse assim. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 4:4 que Jesus nasceu no mundo que estava preparado, necessitado de um salvador messiânico, tá? Pois estavam em meio a constantes lutas, conflitos, tá bom? E repleto de imoralidade, filosofia, ciência, arte, literatura, religião aos outros deuses, escravidão, infanticídio. Tinha muito sacrifício de criança, gente, muito mesmo, entre outros horrores, tá bom? E então, gente, por outro lado, a gente vê que a mão de Deus, ela está moldando isso tudo. Precisava, o povo estava clamando por um Salvador. A gente sabe que os judeus, eles não aceitaram muito bem a Jesus. E quando a gente olha para trás, quando eles têm a ideia de Salvador, por exemplo, Moisés. A ideia deles que Moisés foi um Salvador, tirou eles do Egito, acabou com os opressores. E quando Jesus vem, ele acaba com os opressores. Mas não é com os opressores que eles estão pensando, é contra as potestades. Então, ele pensa que Jesus vem para acabar com os romanos e não para morrer por eles. Tá bom? Então, entenda que nesse contexto, também a gente precisa entender por que os judeus não aceitam muito bem Jesus, mas por que muitos gentios, muitos judeus também necessitavam essa carência de Jesus Cristo. Tudo bem? CNIB Criativo, apóstolo lá dentro da sala 2 e 3. Tá bom? CNIB Criativo, sala 2 e 3. Atenção, vou precisar da atenção de vocês. A gente vai parar a aula aqui. Olá, pessoal. Agora nós vamos ver separadamente sobre seitas e sobre instituições. Fique aí com cada um deles. Eu sou um escriba. Alguns me conhecem como mestre da lei. E eu tenho uma das funções mais importantes do reino de Deus, na qual se deu origem desde Moisés. No princípio, nós éramos meros copistas da lei, mas depois do cativeiro, começamos também a interpretá-las, pois nos foi dado esse dom por Deus. Nós não dependíamos mais dos profetas, conseguimos pela lei entender tudo o que é da vontade do Senhor. E por causa disso, por termos esse conhecimento, conseguimos discernir o bem do mal e julgar as ações do homem segundo a lei.
Temos diversos aprendizes e ensinamos em muitas escolas a arte de transcrever a lei. Através da pena, do pergaminho, da lei de Moisés e com um coração puro para interpretá-las, conseguimos fazer com que a lei do Senhor seja cumprida. Não temos medo de aplicar essa lei. Se necessário for nos aproximar do pecador para condená-lo, assim nós faremos. Nós não fugimos da nossa responsabilidade como fazem esses fariseus. Ei, não ouse nos insultar, você é um mero copiador. Não insulte aquele que foi considerado santo por Deus. E como santo, não podemos nos misturar com o resto da população comum, nem com esse povo pecador. Bem como nosso nome diz, fariseus, que vem do hebraico fará, que quer dizer separado. Nós nos separamos do resto da população comum, a fim de estudar a Torá e as tradições. Precisamos jejuar, orar diariamente a Deus, guardar o sábado e voltar a falar as leis nas sinagogas. Não podemos nos juntar com pecadores e acabar nos contaminando. Nós fomos escolhidos por Deus, fomos honrados por Deus. Não admitimos no nosso meio essa raça misógina, esse povo misturado, como esses saduceus, hipócritas. Falas de mim, me chamas de hipócrita. Do meu palácio, das nossos banquetes, não dá nem para ouvir vocês passando fome com esses miseráveis aí. Deixa eu dizer uma coisa, Deus nos criou superiores, somos plenamente capazes de julgar o que é certo e o que é errado. Daqui a pouco vai ter um julgamento no Sinédrio e eu estarei lá para cumprir o meu dever. Vocês deviam mesmo era arrumar força para trabalhar e inteligência para ganhar dinheiro. Afinal de contas, vocês ficam o dia todo enfurnados na sinagoga só lendo livros, só lendo a lei, repetindo as mesmas coisas todos os dias. Não somos escravos de mestres de lei. Essas leis foram escritas por seres humanos e não por Deus. Deus nos deu a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. E agora, esses novos judeus, seguindo esse tal de Jesus Cristo, que ressuscitou, isso não tem cabimento, isso não é racional. Para que Deus ia permitir alguém morrer para ser ressuscitado? Isso não é racional, isso não existe. Engraçado como falas. Diz que não servem a homem nenhum, mas aceita se juntar com eles no Sinédrio. Eu, Zelote, afirmo que nenhum de vocês conhece verdadeiramente a vontade de Deus. Por isso, temos que nos unir, temos que nos impor, acabar com tudo isso, com esse Sinédrio, essa sinagoga, esse templo. Inclusive deveríamos nos rebelar contra esses romanos. Deus não quer outros povos habitando entre nós. Tamanha vergonha se sujeitarmos a esse imperador. Não pagarei impostos, e vocês deveriam fazer a mesma coisa. Meu Deus criou essa terra. Como hei de pagar para habitar nela? Por isso, hipócritas são todos vocês que não seguem a lei nenhuma, somente a satisfação pessoal. Devemos acabar com tudo isso, aniquilar completamente essas coisas, assim como Deus fez com Sodoma e Gomorra. Morte ao imperador César! Pare com essa revolta. Nós, recentes, prezamos por paz. Então pare com isso. Vamos nos unir e nos purificar. Abstenha-se da carne, como frutas, verduras e principalmente tome seu banho. Veja nós, a gente fica no mar morto, longe de vocês, para que Deus não nos confunda junto com vocês. Então, ouça bem, largue esses profetas. Não existe mais profeta. Vamos fazer cultos e rituais, e principalmente a paz entre nós. Como vocês puderam ver, todas as seitas em algum momento tinham boa intenção. Mas como a minha mãe dizia, de boa intenção o inferno está cheio. A verdade é que eles surgiram nesses 400 anos de silêncio, que não tinha um profeta para trazer qual era a vontade de Deus para o povo. E de alguma forma eles tentavam conduzir o povo num caminho que eles não sabiam nem qual era. Era cegos guiando outros cegos. Por exemplo, os escribas, eles tinham o conhecimento da lei de Deus, eles sabiam o que estava escrito, mas eles não interpretavam aquilo de acordo com a vontade de Deus. Os zelotes eram radicais, extremamente conservadores, capazes de levar as últimas consequências
a crença deles, eles seriam o que a gente chama de terrorista hoje em dia, né? Capazes de matar líderes religiosos de outras seitas, eram capazes de... Eles queriam, na verdade, uma revolução contra os romanos através da guerra, através da luta, através da força, tá? Os fariseus, eles focaram muito no benefício próprio, mas eles surgiram durante esses 400 anos para serem os policiais da lei. Enquanto os gregos tinham uma cultura de levar a vida doidado, e eles estavam implantando essa cultura dentro do povo judeu, os fariseus surgiram para trazer o povo de volta para a linha, para as regras da lei, só que eles levaram o pé da letra, né, ao ponto de nem eles conseguirem cumprir as leis que eles mesmos estavam criando, tá? Os essênios, eles tinham a história do paz e amor, eles se isolavam do mundo, quando Jesus ensinou uma coisa completamente diferente, que nós devíamos ser luz e sal nesse mundo. Então nós devemos participar e não ficar isolados como os monges, tá bom? E os saduceus, né? Os ricãos, eles se achavam, eles tinham conhecimento, eles até tinham algum entendimento, mas eles não criam na ressurreição e nem que Jesus era o Filho de Deus. E por isso eles não puderam ser salvos. Trazendo para os dias de hoje, o que nós não devemos fazer é ter um evangelho baseado na nossa vontade, baseado no que é bom para a gente, mas um evangelho baseado nas Escrituras, baseado nos ensinos de Jesus e, acima de tudo, amando uns aos outros. Muito bem, agora vamos falar sobre algumas instituições judaicas na época de Cristo, e uma delas é o templo. De acordo com a Bíblia, o Templo de Salomão, também conhecido como o primeiro templo, foi o templo sagrado na antiga Jerusalém antes da sua destruição, ou seja, o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor II, cerca de 587 anos antes de Cristo. Depois disso, eles tiveram que reconstruir, refazer um novo templo. Isso aconteceu no século 6 a.C. Na Bíblia hebraica afirma que o templo foi construído sob o reinado de Salomão, rei do Reino Unido de Israel e Judá. E que no reino de Judá, esse templo foi dedicado totalmente a Javé. Quem era Javé? Javé era um dos nomes dedicados a Deus, ou seja, esse templo foi oferecido 100% a Deus. E no interior do templo habitava a Arca da Aliança. Então, o rei Salomão começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado, seguindo o plano arquitetônico de seu pai, Davi. E o trabalho prosseguiu por 7 anos, mas para fazer o templo, ele fez uma troca. E qual troca seria? Em troca de trigo, cevada, vinho, azeite e outros produtos, o rei de Tiro ofereceu para ele pedra e madeira, a madeira de Líbano. E também ofereceu trabalhadores especializados em madeira e pedra. Salomão, ao organizar tudo isso, convocou 30 mil homens de Israel e enviou para Líbano, mas ele enviou uma equipe de 10 mil a cada mês. Também convocou 70 mil para trabalharem como carregadores e 80 mil como portadores. Salomão também nomeou 3.300 para serem carregados pela obra. Era uma época de muita prosperidade, mas isso apenas aconteceu, como Salomão relata lá em 1 Reis 5:3, por conta das guerras que o seu pai Davi venceu. Os materiais aplicados foram essencialmente de pedra e madeira. Os pisos foram revertidos a madeira junípero, ou seja, a cipestre, segundo algumas tradições da Bíblia. As paredes interiores eram de cedro no telhado, com gravaduras de querubins, palmeiras e flores. As paredes e o teto eram inteiramente revestidos de ouro. Após a construção do magnífico templo, a Arca da Aliança foi depositada no lugar do Santo dos Santos. Vocês acabaram de ver os templos na época de Jesus. Agora nós vamos para uma outra instituição chamada sinagoga. As sinagogas, elas têm dois significados, tanto no grego quanto em hebraico. No grego, nós podemos dizer que significa conduta ou educação. E no hebraico, é casa de oração ou casa de reunião, ou seja, um local onde as pessoas se reuniam. Como que as sinagogas foram construídas, foram instituídas? Depois que houve a destruição do templo de Jesus pelos babilônicos, começaram a se espalhar os judeus naquela época e a partir daí, na cidade, ao redor de Jerusalém, foram constituídas as sinagogas. As sinagogas, elas são locais que os judeus leem a lei sagrada
que eles recitam as escrituras, fazem orações e ensinam os mandamentos deles. As sinagogas, elas são instituídas da seguinte forma: tinham que ter judeus casados com mais de 30 anos para se constituir uma sinagoga. Se eles não fossem casados ou se não tivessem 30 anos, aí eles só constituíam uma casa de oração. O povo de Israel enfrentava inúmeras ameaças à sua sobrevivência como nação. Com o passar dos anos, eles sofreram inúmeras deportações e perdas. Isso fez com que eles se misturassem com povos que desprezavam eles e a cultura e a religião deles. Com isso, eles precisavam criar centros educacionais e religiosos para que a religiosidade deles não fosse perdida. Com isso, é provável que ainda durante o exílio babilônico tenha surgido a primeira sinagoga. Elas surgiram, no princípio, com o objetivo de alguns pais judeus que queriam ensinar a palavra de Deus para que os seus filhos não perdessem essa identidade religiosa e também para que eles não fossem influenciados pelas religiões desses outros povos a quais eles estavam inseridos. Com o tempo, elas se tornaram centros complexos e mais eficientes. As sinagogas foram extremamente importantes no ministério de Jesus e no ministério de Paulo. Por qual motivo? Nos sábados, que chamam o Shabat, eles costumavam se reunir nas sinagogas para ensinar e para pregar. Então, Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23, menciona que Jesus passou por toda a Galileia e pregou em todas as sinagogas. Lá ele pregava as boas novas do Evangelho, curava enfermos e ensinava a palavra de Deus. Nós podemos conferir isso também em Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28, onde conta o relato que Jesus estava ensinando numa sinagoga em Cafarnaum, e um espírito imundo que estava possuindo um homem, ele veio confrontar Jesus e Jesus expulsou esse espírito imundo e todos ao redor ficaram deslumbrados com a autoridade de Jesus. No ministério de Paulo foi super importante porque por onde ele passava, em todas as cidades às quais ele fazia as viagens dele, ele parava nas sinagogas e ensinava a palavra de Deus e pregava as boas novas do Evangelho. A arquitetura do templo de sinagogas também variava bastante. Havia prédios grandes e pequenos, de forma quadrada e retangular, com imensas colunas e de estruturas mais simples. Alguns dos judeus mais influentes tentaram padronizar as sinagogas, mas não obtiveram sucesso. A decoração, a estrutura e o layout das sinagogas revelam a presença de influências artísticas estrangeiras. Embora não fossem exatamente iguais, algumas características eram comuns entre elas. No interior da sinagoga, há uma sala larga onde os assistentes sempre teriam o rosto voltados para o sentido de Jerusalém. Toda sinagoga possui uma bimá, onde a Torá é lida e outras orações são presididas. Oposto a ela, encontra-se a Arca dos Rolos da Torá, chamado em hebraico de Rekhal, posicionada para o monte do templo em Jerusalém. Em sinagogas ortodoxas, observamos o Metzá, a separação de gêneros. As mulheres ou ficavam em bancos ou em salas separadas com barreiras no fundo ou assentos designados pelos homens. Uma coisa bem interessante é que em São Paulo existe uma sinagoga onde os homens ficam na parte inferior e as mulheres na parte superior. Alguns elementos são opcionais. Várias sinagogas existe um dossel, tipo um mosqueteiro, sob o qual é realizadas as cerimônias matrimoniais. Falando agora de cada um dos itens que tem dentro da sinagoga. A Torá é o item mais importante que tem na sinagoga. A Torá é como se fosse a Bíblia do judeu. Eles vão aprender os mandamentos. Nela está contido 613 mandamentos, que 248 são mandamentos positivos, do que você deve fazer, como você deve proceder, e 365 são mandamentos negativos, daqueles que
não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, não adore outros deuses, nesse sentido. E algumas pessoas acreditam que a Torá é como se fosse a Bíblia do judeu, e é. Porém, ela tem também uma parte da nossa Bíblia Sagrada, dos cristãos. Lá contém o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Todos esses livros, eles estão dentro da Torá. No interior do templo da sinagoga, nós vamos encontrar o Ner Tamid, que é essa luminária que tem sempre na frente do Aron Kadosh, que é chamado esse armário, é a parte mais sagrada do templo, onde guarda-se a Torá. As Torás, elas sempre são feitas originais em pergaminhos e contém aqui um envolto sempre de camurça, feito bastante artesanal, com bastante riqueza. Nesse Torá, as pessoas não podem tocar no pergaminho, nas folhas e nem nas letras. Então existe uma mãozinha que vai descendo conforme é feita a leitura. A Torá fica bem no meio, na mesa, na bimá, que é a mesa central. Essa mesa ela é sempre posicionada no meio do templo para que toda a escritura seja ouvida e todas as palavras que forem faladas pelo presidente, né, pelo pastor no caso, sejam escutadas por todos. Toda a sinagoga você encontra também as janelas. Toda a sinagoga contém janelas. Essas janelas, elas querem dizer para o judeu que você lá dentro lê as escrituras e a palavra é proferida para fora, para você ter um elo, um vínculo com a parte exterior. E também isso é uma motivação para você tomar atitude, para você agir. E toda a sinagoga contém a estrela de Davi. A estrela de Davi, algumas interpretações acham que o triângulo formado significa a virada para cima, significa Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e as outras 3 pontas significam corpo, alma e mente. Vamos falar sobre os cargos da sinagoga. Na sinagoga existe o líder ou o príncipe, que preside o culto, em cada sinagoga tem o seu, considerado o conselheiro mais experiente. Vemos isso em Lucas 8:41. Também existe o ministro ou assistente e o tesoureiro. Interessante é que as sinagogas são a mãe das igrejas cristãs, porque são simples, práticas e carregam o mesmo modelo. Diferente do templo e diferente da sinagoga, nós vamos falar agora sobre o sinédrio. O que era o sinédrio? Era como se fosse um tribunal. A palavra sinédrio significa assembleia assentada, né? Que servia para resolver problemas de justiça dos judeus. Era como se fosse um tribunal civil, religioso, com poderes legislativos, judiciários e também executivos. Aí, esse sinédrio, ele compunha-se de alguns membros, por exemplo, os membros mais importantes da classe social da época, ou seja, só a elite, tá? Tinham que ter 20 a 25 juízes e outros 3 membros mais importantes da sociedade, que era o Nassi, o Kohen Gadol e também o Av Beidin, que era como se fosse o presidente da reunião, tá bom? Esses outros 20, 25 juízes, eles sentavam-se em círculos. Eu vou já mostrar aqui dentro para vocês, tá? Então, esse sinédrio é como se fosse a Suprema Corte, tá bom? Da época. Hoje em dia, ele se parece muito com o nosso tribunal. E na época, o tribunal não podiam entrar pessoas que não eram importantes e pessoas que não estavam bem vestidas. Era só para a elite. Por exemplo, hoje em dia no nosso tribunal só entram advogados, delegados, pessoas que são juízes e essas pessoas importantes para resolver as situações judiciárias. Aqui não era diferente, também só entravam as pessoas mais importantes da elite, tá bom? Então, como eu estava dizendo para vocês, nesse sinédrio só entravam as pessoas que eram capazes, ou seja, os treinados em teologia, em jurisprudência, em filosofia, porque acreditava-se que essas pessoas que conheciam essas informações, elas eram as capazes de resolver as situações de justiça dos judeus naquela época, tá? Uma coisa interessante para se dizer é que esse sinédrio, essa reunião, ela não podia acontecer se não houvesse todos os membros lá. Se faltasse um, não podia acontecer a reunião do sinédrio para resolver alguma causa. Então, essa reunião do
Sinédrio, ela só podia acontecer de dia, não podia acontecer de noite e também não podia acontecer aos sábados. E outra coisa importante para dizer para vocês é que, por exemplo, o julgamento de Jesus foi feito em um Sinédrio, uma reunião assentada. Só que foi ilegal. Por quê? O julgamento de Jesus fala que aconteceu durante a noite e aconteceu também durante o sábado. Então ele foi 2 vezes ilegal. E onde está isso? Está nos 4 evangelhos, onde a gente pode ver lá em Marcos, Mateus, Lucas e João, tá bom? Lá você pode observar essa informação com mais eficiência, tá ok? Então, aqui nós podemos ver que nós temos o Nazi, o Cohen Gadol. Aqui é o réu, tá bom? No caso, ele foi absolvido e ele está feliz. Aqui nós temos os outros juízes, tá bom? Eles sentam em semicírculo e ficam ali dando o apoio necessário para o Nazi e para o Cohen Gadol, junto com Av Beidin, tá bom? Uma última informação para vocês é que aqui dentro também existiam os fariseus e os saduceus, conhecidos na Bíblia como pessoas importantes e que conheciam exatamente todas as leis, ou seja, eram pessoas muito inteligentes, tá bom? E outra coisa, aqui dentro tinha um escriba muito famoso, o escriba Gamaliel. Ele aparece lá em Atos 5, no Novo Testamento. E por que ele é importante? Porque foi ele trabalhava aqui dentro como escriba, então ele era uma pessoa importante e inteligente. Ele foi o instrutor de Paulo, né? O nosso conhecido evangelista, o maior evangelista da Bíblia, tá bom? E é isso. Vamos lá, voltando agora do nosso intervalo. Já não sou mais saduceu. Vamos lá. Né? Agora a gente vai falar sobre um dos aspectos mais importantes sobre Jesus, que é a pré-existência dele, a eternidade dele, tá? Jesus, ele já existia desde o princípio. Na verdade, antes do mundo ser criado, Jesus já existia. Hebreus 13:8 vai falar assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hoje Jesus é o Evangelho, ele é a boa notícia. E ele já era antes da criação do mundo. Ele já era uma boa notícia. E quando esse mundo passar, ele vai continuar sendo uma boa notícia. E a gente vai ter uma eternidade para conhecer Jesus. Esse versículo, ele fala sobre a divindade ao destacar 2 atributos. Anotem esses 2 atributos, tá? De Jesus Cristo. Primeiro, imutabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre ele vai ser o mesmo. E o segundo atributo é a eternidade. Então vamos lá. Imutabilidade e eternidade. Jesus, ele já era eterno antes da existência do mundo. Ele já existia por toda a eternidade. É porque a gente imagina a eternidade daqui para frente. E esquece que a eternidade é daqui para frente e daqui para trás também. Já existia antes de tudo, tá bom? Somente Deus é imutável e eterno. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então significa que Jesus também é Deus, tá bom? O escritor de Hebreus aconselha seus leitores a se lembrarem de seus líderes, que lhes ensinaram as palavras e que eles imitem a conduta desses líderes. Olha para o resultado deles e imite a conduta da vida deles, tá bom? Os líderes vêm e vão. Eles se dedicam ao seu ministério, ao evangelho, mas um dia eles morrem. Só que Jesus não. Jesus, você pode imitar ele para sempre, ele não vai morrer, ele não vai passar. O que ele disse continua sendo verdade, vai continuar sendo pela eternidade, tá bom? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Outra coisa importante sobre Jesus, o sacerdócio. Vocês já ouviram falar que Jesus é o novo sacerdote? Vocês leram em Hebreus sobre isso? Como assim, um novo sacerdote? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio e fim, ele é o sacerdote perfeito. E a gente vai ler lá em Hebreus, né? Deixa eu só ver a passagem aqui. Hebreus 7:3, tá? Tá escrito bem assim. A explicação é: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante a filho de Deus,
ele permanece sacerdote para sempre. Nessa passagem de Hebreus, vocês vão ouvir um nome que chama Melquisedeque. E a gente precisa entender a importância e quem Melquisedeque estava figurando naquele momento. Só para vocês entenderem o contexto. Abraão, ele foi numa guerra e venceu. E ele trouxe todos os despojos dessa guerra, tá? E parte desses despojos eram de Melquisedeque, que era um rei. Na verdade, a Bíblia vai dizer que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas como sacerdote do Deus Altíssimo, se ainda não tinha tido Abraão, se ainda não tinha tido Moisés e Arão, cadê o primeiro sacerdote? Né? Para onde é que foi parar? Como ele era um sacerdote do Deus Altíssimo? A gente precisa entender a figura que Melquisedeque representava naquele momento. E é a primeira vez que a gente vai ouvir falar sobre dízimo na Bíblia, tá? Então, Abraão pega e dá o dízimo para Melquisedeque. Ele estava dando a 10ª parte de tudo que ele ganhou, de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Nesse momento, Melquisedeque estava figurando Jesus, tá? Então, quando a gente lê lá em Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque, é que está passando o sacerdócio dos homens e está entrando o sacerdócio de Jesus Cristo, que é perfeito. Ele sentiu o que nós sentimos, ele viu o quanto é difícil viver nessa terra, num corpo terreno, sujeito à vontade de pecar, e por isso ele está ao nosso favor, ele intercede por nós. Está escrito tudo isso lá em Hebreus, a partir do capítulo 5. Vocês precisam dar uma lida, tá bom? Então, o sacerdócio de Jesus, ele é eterno. A partir daquele momento, caiu a lei de Moisés, entrou a lei de Jesus. Gabriel, a lei antiga não muda nada? Não, ele cumpriu a lei e melhorou. Na verdade, o que ele faz é subir o sarrafo. Porque antes adulterar era eu ter relação com a mulher do meu amigo, do meu próximo. E agora pensou, teve a intenção de adulterar, já adulterou. Então ficou um pouquinho mais difícil para a gente, tá? A vantagem, agora a gente tem como recorrer a Jesus e ao Espírito Santo para vencer o nosso pecado. No Velho Testamento não tinha isso não, tinha que matar o cordeiro e tal, não sei o que, tudo mais que você já sabe, tá bom? Outro ponto importante, as origens eternas de Jesus Cristo. Eu vou ler agora uma profecia que está lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias, cadê a Bíblia de vocês? Eu vou aguardar vocês abrirem a Bíblia. Miqueias, capítulo 5, verso 2. O primeiro que chegar aqui e ler vai ganhar um quicão lá do Pedrão. Miqueias 5, 2. É porque a Carol não está aqui, senão já estava aqui. Miqueias 5, 2. Corre e lê. Aí. O Senhor Deus diz: Belém e Efratá, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Tá vendo aí? Ele será membro de uma família que começou em tempos antigos, em um passado muito distante. Nós vamos ver também, lá em João 1, o versículo diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Muito antes de qualquer família, existia a família de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entenderam? Então, Jesus, ele tem origens eternas. Não tem como nós negarmos isso. Tá legal? Ele era antes da criação do mundo. E em João 17,5 está escrito assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O próprio Jesus dizendo: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então, Jesus está confirmando aquilo que João já tinha falado no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá bom? Outro ponto importante, né? Já que nós falamos que Jesus é eternamente antes da criação do mundo, ele também era antes de Abraão. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8,58, essa referência, tá? Então, se vocês perguntarem para mim, por que Jesus foi condenado? Porque ele ousou dizer que era o Filho de Deus.
Oi. Ainda não consertaram, né? Eita. Já? Ajuda ali, Gabriel, ele. Estou evitando falar, que senão vai estrondar. Bom, vamos por aqui então. Desligar. Que aula fantástica. Oi. Cumpridas, obrigado, que já foram cumpridas, né, como nós já lemos e de fato aconteceu, e outras que ainda vão se cumprir. Eu quero que você então atente aí com a Bíblia na mão, por favor. Nós vamos fazer um pequeno exercício, tá? Por exemplo, algumas profecias sobre Jesus. Você pode colocar aí. Letra A batalha entre Cristo e Satanás. Essa foi uma profecia dita no Velho Testamento, lá no princípio, mais ou menos onde o Gabriel estava nos ensinando agora há pouco. Olha aqui, ó, lá no livro de Gênesis, gente, no livro, né, do princípio, no início de tudo, no capítulo 3, não foi nem no capítulo 40, 50, não. Logo no capítulo 3, na terceira folha da Bíblia, Jesus já foi, né, colocado ali como uma profecia. Capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, né? Mais detalhadamente, diz assim, na sua Bíblia: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essas anotações, essas profecias também, elas são encontradas onde? No Novo Testamento? Eu encontro essa profecia? Sim ou não? Você saberia me responder onde? Nas cartas de Paulo? Nos evangelhos? Anota aí, por favor. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 19, e também na primeira carta de Paulo, no livro de Romanos, capítulo 16, no verso 20. Então, Lucas 10, 19, Romanos 16, 20. Você vai encontrar a mesma escritura que foi falada no Velho Testamento. Profecias que se cumpriram. Mais outra profecia sobre Cristo, para você entender que Jesus, ele é desde o princípio. Inclusive no livro de Gênesis também, quando Deus está ali na criação do mundo, ele fala que o Espírito de Deus, ele fazia o quê? Ele pairava. O que é pairar? Ele flutuava, ele voava por sobre as águas. Então a gente nota que existe a pessoa de Deus, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, que é Jesus Cristo, que o Gabriel acabou de nos ensinar, e também o Espírito. Os três estavam lá no princípio, né? Como a gente costuma pensar que a eternidade é da nossa vida para frente, o futuro, mas não, a eternidade é Deus. Ele é eterno. Quem criou Deus? Deus é. Ele não tem criação. Ele já é desde o princípio, tá? Letra B aí, a vinda do governador das nações, referindo-se a Jesus Cristo, também agora no livro de Gênesis, no capítulo 49. Tome nota aí. Se você tiver com sua Bíblia, vá lá, comprove na sua Bíblia. Gênesis 49, 10. Olha o que diz. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence.
e a ele as nações obedecerão. Gênesis 49, 10. Nós vemos o cumprimento dessa profecia também no Novo Testamento. O Novo Testamento é o que testifica, é o que dá provas dos atos, das situações, da existência de Jesus Cristo. Então, você vai no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 21, e você vai ver a mesma situação que foi dita em Gênesis 49. Acompanhe comigo, por favor, Mateus 21, de 1 a 5. Eu vou ler essa passagem para você, tá? Por que eu estou lendo? Porque já já você vai entender. Estou apenas dizendo para você como vai ser a sua tarefa. Ah, entendi, pastor. Vai ter uma tarefa, né? Vai sim. Mateus 21, 1, 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. A vinda do governador para as nações, a entrada de Jesus, o grande rei que entraria na sua cidade. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Mateus 21, de 1 a 5. E eu tenho várias profecias, mas eu vou falar para vocês mais uma aqui que eu achei muito interessante, tá? Que é o beijo ao filho, o beijo do filho. Está no livro de Salmos, que também é um livro cheio de profecias sobre Jesus. Tem para mais de 50 profecias no livro de Salmos sobre Jesus. E no capítulo 2, no verso 12, olha só essa próxima profecia que relata, que aponta para o Senhor. Diz assim, Salmos 2, 12. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, por num instante acender-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmos 2, 11 e 12. Isso lembra o quê, hein? Esse beijo lembra o quê, hein? Quem sabe? O beijo da traição. Beijo de Judas. Beije o filho para que a sua ira não se vire contra você. Era necessário que aquele beijo acontecesse, para que então Jesus fosse apontado, como aquele homem que iria para o sacrifício. Como você bem aprendeu lá na nossa sala 1 e 2, fosse levado ao templo, ao sinédrio. O que era feito no sinédrio, hein? Julgamentos. O que significa a palavra sinédrio, hein? Assembleia sentada. É porque todo mundo ficava sentado? Não. Quando é que o sinédrio acontecia? Sexta, sábado e domingo, correto? Prova. Não podia acontecer no dia nem de dia, né? Nem à noite. Então pronto, fique esperto. Vamos agora ver onde que isso aconteceu? Essa está muito fácil, não está? Até o beijo de Judas, né? Você acertou que falou Judas, é citado como profecia. E essa profecia se cumpriu. Estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Anote aí. Anote essas passagens, por favor. Mateus 26, 47 e 56. Marcos 14, 43 e 52. Anote. Lucas 22, 47 e 53.
E por último, o Evangelho de João, 18, capítulo 2, capítulo 18, verso de 2 a 12. E eu vou ler o Mateus 26, tá? Que você já anotou por primeiro. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Mais claro do que isso, né? Profecia confirmadíssima. Bom, agora eu vou pedir para a projeção, nossa amiga Nicole que está ali, por favor, colocar aí na lousa. Na lousa, olha, esse cara é velho. Na nossa projeção, o exercício que você vai levar para casa, tá? E ainda vai ter um outro exercício que o Senib vai já trazer aqui para a gente. Então, para você entender, próximo, olha só. Pequenininho ali estão várias outras profecias. Várias outras profecias, tá? Vamos já resolver isso. Sim. Obrigado, viu, Vinícius? Pode ser, Cláudia. Podem ser... É a primeira folha, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui, ó. Você está vendo ali pequenininho? Você não está... Aí, obrigado. Enxergando? São várias profecias que já aconteceram e as suas referências ao lado. Por exemplo, menção ao sofrimento de Jesus. Está lá em Salmo 69, 21. A letra J. Opa, escureceu muito aí. A pedra angular. Está lá em Salmo 118, 22. Melhore isso aí, por favor. Aí tem a virgem grávida do Emanuel. Tem a passagem ao lado. Entendeu o sistema? Aqui ao lado, nessa coluna, você vai procurar aquilo que eu já ensinei aqui. Eu fui lá no Novo Testamento e coloquei a referência, porque tem que ter. Se foi profecia dita no VT, no Velho Testamento, tem que ter no Novo Testamento. Senão, não é profecia. A diferença é se já foi cumprida, né, se cumpriu ou não. Entendeu? Então, pastor, repita, o que eu tenho que fazer mesmo? Você vai ler, obrigado, aqui ó, na primeira coluna, menção ao sofrimento de Jesus. É uma profecia que está no livro de Salmo 69, 21. E vai lá no Novo Testamento procurar esta profecia. Vixe, eu vou ler a Bíblia todinha, que bom. Você vai passar a semana todinha procurando profecia. Você vai virar um profeta, né? Brincadeira. Você vai virar um conhecedor da palavra de Deus. E aí, você vai colocar, agora pode passar, Nicole. Pode passar o próximo, por favor. Próximo. Bom, próximo. Muito bem, tá aí, ó. Tá vendo o que eu fiz? Fui na Bíblia, li todas as passagens no Velho Testamento e aqui ao lado onde tem essa seta dupla, eu vou colocar a referência do Novo Testamento e um resumo, em uma frase. É isto que eu vou fazer. Próximo slide, por favor. Olha só. Primeira coluna, a profecia. Segunda coluna, eu coloquei ali a passagem do Velho Testamento. E na terceira coluna, eu fui atrás da profecia no Novo Testamento. Tudo bem? Nós vamos conseguir as folhas impressas? Vamos, né? Então, já. E também a gente vai soltar nos grupos, tá? Como a Natasha deu ideia, nós vamos soltar no grupo, em PDF, essa listagem. São várias profecias. Então, assim, quem está em grupo de amizade aqui? Você precisa pedir do seu líder. Porque essa tarefa vai para o grupo da liderança.
Então, quando o seu líder sair dali, vier para cá, ou se ele não veio hoje, chegou e disse: meu irmão, tem tarefa, pode passar a tarefa para mim, que o CENIB já passou para você. Então você cobra o seu líder. Inclusive, você já cobra ele dizendo: por que você não está vindo para o CENIB? Você não é meu líder? Tá? Cobre o seu líder. Pode cobrar mesmo. Bom, agora é o seguinte, passa próximo aí, por favor, que vem as regrinhas, tá? Pode passar. Regras. Agora sim, tome nota. Você vai escolher 3 profecias da lista que nós vamos enviar para o grupo da liderança. 3 profecias. Pastor, e se né, a minha profecia foi igual a do Frank, igual a do seu Arnaldo? Não tem problema. Você vai escolher 3 profecias da lista de mais de 100. Segundo, você vai montar o trabalho em uma cartolina, como nos tempos antigos. Ainda existe cartolina? Poxa vida, se não existisse, né, aí, Jurássico. Claro que existe. Você vai apresentar em 1 minuto a sua profecia. Você já viu como é que a gente apresenta ali no nosso CENIB, não viu hoje? Pessoal, né? Ei, hipócrita! Então, você vai formar um teatrinho e vai nos apresentar isso em 1 minuto. Não são 2 minutos, nem 20 minutos. 1 minuto. Tá? Escolha um líder. Monte sua equipe com até 8 pessoas, de 5 a 8 pessoas. Então, já olhe para o lado. Já faça isso agora. Escolha o líder. Já monte sua equipe agora. Rápido. Agora. Não fica olhando, não. Agora. Porque eu já vou pedir para o líder que você vai apontar da sua equipe, fique de pé. CENIB é com CENIB, é. CENIB é CENIB. Já, quem são os líderes da sua equipe? Já? Bom, eu imagino que todo mundo já está enturmado, né? Tá, agora fique de pé os líderes. Os líderes que você escolheu para fazer esse trabalho. Não necessariamente precisa ser líder de GA, de ministério, de coisa nenhuma, não. Bom, temos um líder aqui, tem ali o Diego, a Bia lá atrás. Aqui são ovelhas desgarradas? Não tem um pastor? A líder. Quem é o líder? Um líder, levante um líder. Pronto. Ufa! João, tudo bem. Aí no meio não tem líder não, olha. Não tem nenhum líder no meio aí. Aí, obrigado, Wanda. Ainda falta líder. Vou fazer melhor. João, puxa teu grupo para ali. Vai. Rápido. Bora ver. Agora um monte de gente vai ficar sem grupo. Quer ver? Puxa o seu grupo para cá. Rapidinho, vai. Puxa o grupo de vocês para ali, ó. Ali para a ponta, ali, ó. Carla, lá pro cantinho. Rápido, vai. Olha só quanto de gente vai ficar sem grupo agora. Agora vão correr, viu? Puxa o teu lá pro final. Vai. O CENIB é só um grupo. Não disse? Vando, puxa o teu grupo, Vando. Para ali, ó. Lá pro fundo. Eu falei. Ali, cadê teu grupo, Ali? Puxa o teu grupo. Pronto. Cadê, Rose? Teu grupo, Rose. Vai com eles. Corre com a Bia. Cadê teu grupo, Bia? Pronto, tá aí. Olha aqui tá faltando gente aqui, ó. No mínimo 5, no máximo 8. Tá? Com exceção aqui do CENIB que vai se multiplicar. Seu grupo não pode ter menos de 5, nem mais do que 8. Se tiver mais do que 8, pede para ele visitar outro grupo. Rapidinho, rápido. Tá aí. Agora vire para lá, tá? Vire para lá para você não ter dúvidas e preste atenção. Você precisa escolher 3 profecias. O Ministério de CENIB vai dispor das folhas para você. Essas folhas vão vir agora?
Está imprimindo, mas vai pelo grupo, né? Tá. Montar o seu trabalho em cartolina, colocar o nomezinho dos seus integrantes, tradicional, apresentar em no máximo 1 minuto, pode ser todo o grupo, pode ser só o líder, bom? Seria interessante que todo o grupo participasse, mas se o líder der conta, faça. Pastor, quando é que a gente pode se reunir? Todos os dias aqui na igreja. A igreja está aberta todos os dias. Então pronto. Obrigado, Paula. Agora uma informação muito boa para vocês, para privilegiá-los, tá? Atenção, atenção líder. Vocês terão 2 semanas para fazer esse trabalho. Ah, então, pastor, não precisamos apresentar esse trabalho no próximo domingo, não, né? Não, até porque no próximo domingo vai ser o nosso Caipira Fest, tá? Não vai ter CENIB. Inclusive, você que está nos assistindo aí, olha, você precisa fazer esse trabalho também. Monte sua equipe, tá? Lá do infantil, lá do kids, lá do teens, e nos apresente seu trabalho. Anota, nota, valendo de 5 a 7. Nota 5 é a menor. 7 é a nota máxima. Por quê? Porque já o CENIB vai vir apresentar aqui, colocar mais um exercício para casa, tá bom? E esse exercício, Paula, vai vir um exercício? Vai valer os outros 3 pontos, que vai rodar a nota 10. Bom, era isso que eu tinha para passar, fique aí mesmo, que a Paula agora vai falar o nosso próximo exercício. Obrigado. Bom, a gente fez os resumos das seitas, faltou o resumo das instituições, tá, gente? Resumo da instituição Sinédrio, da sinagoga e do templo, tá? Um pequeno resumo do que você aprendeu nas 2 aulas, tá bom? De novo, a gente já fez o resumo das seitas, dos fariseus, a gente já fez. Agora a gente vai fazer das instituições, do templo, um resumo do templo, do Sinédrio e da sinagoga, tá bom? Essa é a nota complementar desse trabalho, tá bom? Faz o resumozinho e apresenta no domingo, dia 3 de julho, tá bom? Isso vale tanto para o pessoal que está presencial quanto para o pessoal que está fazendo o CENIB online. Mais alguma coisa? Alguém tem dúvida? Não. Aí atrás tem dúvida? Tem? Não? Aldenise. Vamos lá. O primeiro é para fazer a cartolina, cartaz, exatamente. Tá? Colocar naquele molde que a gente mostrou aqui, as profecias que o seu grupo vai escolher. Coloca o resumo. Exatamente, só o que você vai apresentar. Só para você ouvir. Na cartolina vai ficar apenas o conteúdo que você vai apresentar. Tá bom? Algo mais? Vamos orar? Rapidinho. Última observação. Quem faz online, a apresentação é em vídeo, tá? Quem faz online? A apresentação é em vídeo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento, obrigado pelo CENIB, obrigado pelo aprendizado que nós tivemos aqui, Senhor Deus, ali nas salas, ali na questão das profecias, do templo, a gente aprendeu o que é templo, aprendeu o que é sinagoga, e muito obrigado por esse momento, Senhor Deus. Nos leva ali agora para o nosso culto, nos protege, que hoje possa ser um culto fantástico, nos dá sabedoria, assim eu te agradeço. Vamos passar aí uma semana sem o CENIB, que nós possamos estar aí fazendo esses exercícios, entendeu? Montando as equipes da melhor forma possível e que a gente venha tirar cada vez mais princípio, aprendizado sobre a tua palavra, sobre os teus ensinos, Senhor Deus. Muito obrigado, assim ora, assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.